Espero que este fundo musical, cada vez que você a ouve, fale ao seu coração. Somente crer. Tudo é possível àquele que crer. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 16, para meditarmos um pouquinho nesta noite e irmos à oração, né? Atos, capítulo 16. Nós damos boas-vindas a todos vocês, povo de coragem, não importa se chuva ou se faça sol, frio ou calor, em qualquer circunstância, é um prazer virmos à casa do Senhor. Cumprimentamos também nossos irmãos pela internet e desejamos que Deus conceda a cada um de nós uma bênção especial. Atos, capítulo 16, começando com o versículo 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo-nos, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela fé que Ele tem nos dado, para crermos nele como nosso Salvador, como perdoador dos nossos pecados e também como nosso curador. Bondoso Pai Celestial, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador. O Senhor é aquele a quem nós devemos tudo o que somos, tudo o que possuímos, tudo do que desfrutamos. Sabemos que tudo vem do Senhor, pois o Senhor tem tudo preparado de antemão para dar, para conceder aos seus filhos, na hora certa, no momento certo. Então rogamos ao Senhor, fale conosco nesta noite, e que nossa fé, Pai, possa ser acrescentada, pois ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então fale, ó Deus, aos nossos corações, unge as palavras que vamos citar nesta noite e que ela possa misturar com a fé no coração daqueles que a ouvem. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Nós vamos ser breve, né? Objetivo, visto que o tempo está ameaçador e Deus tem nos dado este privilégio, esta oportunidade. Pois bem, amados, conhecemos bem essa história de Paulo e Silas pregando
o Evangelho, fazendo trabalhos missionários. E desta feita, eles foram presos por um motivo ignorado. Ali na cidade havia uma pitonisa que fazia adivinhações e dava muito lucro para os seus patrões, os seus senhores. E por muitos dias ela foi atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes homens que nos anunciam o reino do céu são homens de Deus. Até que Paulo enfadou com aquilo, virou para ela e, no nome de Jesus Cristo, expulsou aquele demônio. Aí quando aqueles senhores daquela adivinhadora viram que haviam perdido todos os seus meios de ganhar dinheiro, ficaram nervosos e se agitaram, e Paulo e Silas foi parar na cadeia. Mas a Bíblia diz que, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam hino ao Senhor, e os outros presos ouviam. E de repente veio um terremoto, e sacudiu aquele lugar, aquela cadeia, aquela penitenciária onde eles estavam. E importante, o terremoto derrubou tudo, abriu as portas, e os presos não fugiram. Então, quando o carcereiro acordou e viu o que tinha acontecido, pensou que todo mundo tinha fugido. Então ele sacou de sua espada, sua arma, e queria matar-se, suicidar-se. Mas Paulo bradou com grande voz, dizendo: não faça tal, né? Porque nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. Então foi quando ele, trêmulo, não é? E prostrou-se diante de Paulo e Silas e disse a ele: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Então a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora, isso foi nos dias de Paulo, foi nos dias da igreja primitiva. Mas o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez ali naqueles dias, ele continua fazendo também agora. Então, se cremos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, se exercitamos a nossa fé também por nossos familiares, eles serão salvos. O profeta que Deus tem nos enviado vem e nos estimula a agir assim, porque a promessa é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E o irmão Brana diz assim: agora, nós temos uma coisa a fazer. O que é, irmão Brana, essa coisa que temos que fazer? Ele tomava um texto da Bíblia e depois, junto com aquele texto, não é? Um contexto daquilo, ele andava por toda a Escritura e apanhava isto, apanhava aquilo e ajuntava tudo, e no final ele concluía com o seu texto. Então o texto dele é: tua casa. Então ele está dizendo para nós: agora nós temos uma coisa a fazer.
Vamos voltar atrás só um minuto para apanhar algo e encaixar no meu texto. Vamos voltar atrás, não é? Vamos lá para o Velho Testamento, para a Bíblia, vamos passear na Bíblia. E eu quero encaixar isso com o meu texto. Agora, isto é, vamos tomar um velho homem que conheço na Bíblia, chamado Jó. Irmão, tira um pouquinho o agudo. Eu preciso falar um pouquinho mais alto. Estou meio sufocado, então acho que tem que gritar um pouco. Bom, então ele convidou-nos para voltarmos ao Velho Testamento e apanhar um velho homem que ele disse que conhecia na Bíblia, e esse homem chamava-se Jó. Agora, Jó era um grande homem. Não havia ninguém como ele em seus dias. Jó era um profeta. Às vezes, quando pensamos em Jó, só lembramos da paciência que ele teve, né? E o sofrimento que ele passou. Mas, observe, Jó era um profeta. E o povo tinha, ou melhor, vinha de longe e de perto para ouvi-lo. O povo vinha de longe e de perto para ouvir Jó. E Deus o abençoou. E ele, Jó, prosperou. Ele era um homem rico. Ele tinha milhares de cabeças de gado e ovelhas, e coisas que ele tinha. E, ora, ele disse que quando ele saía nas ruas, os jovens príncipes do Oriente, o profeta abre parênteses e diz para nós, que são os magos, os sábios astrônomos. Vocês sabem? Aqueles jovens que eram os magos, os astrônomos, vinham falar com Jó. Veja bem, os jovens príncipes do Oriente, eles disse que se inclinavam diante dele, diante de Jó, só para pedir uma palavra de sua sabedoria. Que homem era Jó? O profeta pergunta, vem? Quer dizer, vocês entendem? Ele era um homem inteligente, ele era um profeta. E então o diabo olhou para baixo e viu que Jó era um homem inteligente. Então vou lhe mostrar como um homem inteligente faz. Agora, voltando ao texto, tu e tua casa será salvo. Jó disse, quando ele viu que tudo estava simplesmente em boa ordem, como estão as casas de vocês agora, ele disse, você sabe, meus filhos casaram e foram embora, mas disse, talvez um deles, ou porventura, um deles pode ter pecado. Eles não tinham pecado, mas Jó, com aquele cuidado, não é? Como pai, um bom pai que ele era, e com a sabedoria que ele tinha, então ele tinha cuidado pelos seus filhos. Eles casaram e mudaram para longe, não é? Por certo, e porventura, será que um deles não tem pecado? Agora, havia um requisito que Deus tinha. Deus tinha um requisito. Ele exigia que fosse oferecido um sacrifício.
Era uma oferta queimada. E ele disse, ele não cria que seus filhos haviam pecado, mas ele pensava, tinha preocupação. Mas disse, porventura eles podem ter pecado, porque eles estão visitando um ao outro e indo às festas, nas casas uns dos outros, e assim por diante. E se misturando, eu creio, e coisas assim. E ele disse, se algum deles pecou, então, Senhor, eu farei um holocausto e oferecerei esse holocausto por meu filho. Vem? Isso era tudo que ele sabia fazer. Isso era tudo que Deus exigia. Um holocausto, uma oferta, um sacrifício. Agora, amados, a gente pode ver que Jó era um homem de fé. E mesmo não sabendo se alguém havia pecado, mas ele orava, ele oferecia holocaustos, ele fazia aquele sacrifício, ele levantava de madrugada para oferecer aqueles sacrifícios a Deus a favor de seus filhos, a favor de sua família. E o que nós devemos fazer? Às vezes nós desanimamos muito cedo, é verdade. Às vezes nós desanimamos muito cedo e deixa para lá. E aí o inimigo vem e diz assim, olha, se eles tiverem uma semente de Deus, se eles foram eleitos, eles estarão lá, se não, aí você nem ora mais, você não os coloca mais diante de Deus. Mas Jó, mesmo não sabendo, não conhecendo que eles haviam pecado, porém fazia isso a favor deles, porque aquilo era o que Deus exigia, era o que Deus requeria. E Deus requer de nós hoje o quê? A oração. Ele diz, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. E há um provérbio aí que diz assim, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos para a oração. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos familiares. Vamos encomendar nossa família a Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deixa-me ler mais um pouquinho aqui. Eu marquei um lugar aqui para nós pararmos, mas... Bem, então quando a grande hora da meia-noite chegou e atingiu o pobre velho Jó, estando na condição que estava, vocês sabem, ele perdeu todo o seu gado, todas as suas ovelhas, vieram as tempestades e mataram os seus filhos, e o fogo queimou os seus servos, a sua própria saúde desapareceu. E ele assentou lá atrás, no monte de cinza, e o seu próprio corpo irrompeu em furúnculos, até ele pegar um caco de telha e raspava suas feridas. Até mesmo a sua esposa se desencorajou com ele e chegou e disse, Jó, reticência. Aí você deve se colocar no lugar de Jó. Se fosse você, o que você faria? Meu Deus.
Se fosse eu, se fosse nós, o que nós faríamos? Correríamos aí, né? De pregadores de cura divina, de igreja em igreja, e etc, etc. Nós não esperaríamos com paciência no Senhor. Como Tiago disse, ouviste a paciência de Jó? Ele não desanimou, ele continuou crendo, ele continuou sendo crente em Deus. Quando a sua esposa chegou desencorajada com ele, disse para ele: Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Ele simplesmente disse: você fala como uma louca. Não chamou ela de louca, não, mas você fala como uma louca. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Prostrou e adorou. Irmão Brana disse: vamos apenas gentilmente pensar da maneira que ela disse. Agora veja, ali está Jó sentado, no monte de cinza, raspando as suas chagas com um caco de telha, e ele ficou assentado ali a noite toda. E ali estavam seus consoladores assentados com suas costas viradas para ele. E eles lhe disseram que ele havia pecado. É fácil, não é? Levantar um alto julgamento, não é? Diziam para ele que ele havia pecado. Ele era um pecador secreto. E este é um membro de igreja. Este é a junta de diáconos, ou seja o que for da igreja, vieram para vê-lo. E eles ficaram assentados ali por 7 dias. E eles continuavam lhe dizendo: Jó, é melhor você fazer sua confissão. Meu Deus, porque você pecou, porque Deus não permitiria que um homem justo fosse atormentado dessa forma. Vejam, Deus, às vezes, essas coisas acontecem conosco porque pecamos. Então, quando acontece, amados, qualquer coisa que seja irregular, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é fazer um inventário. Faça um inventário através da palavra, da Bíblia Sagrada, através da mensagem, através de tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu. Faça um inventário. Veja se você está colocando tudo em prática. Veja se não está em falta em alguma coisa. Veja se não tem algum lugarzinho onde o diabo possa ter penetrado e colocado aquela desgraça na sua vida, no seu corpo. Faça um inventário. Porém, Jó sabia que ele não tinha pecado. O profeta está dizendo, está tentando... essas coisas acontecem conosco porque pecamos. Mas, às vezes, ele está tentando um santo em vez de estar castigando um pecador. Ele está provando a fé de Jó, né? Então nós descobrimos que Jó era um homem justo. E quando Deus o testou, porque Satanás disse, claro, quando ele chegou diante de Deus com os filhos de Deus, ele disse, Satanás, olha, a Bíblia diz assim, que Deus reuniu com os seus filhos e de repente o diabo chegou, se pôs presente. Aí o irmão Brana vem e diz assim, diga-me um lugar onde o diabo não se faz presente. Meu Deus. Irmãos, nós temos que ser muito gratos a Deus por Ele ter dado essa cobertura para nós.
Porque se não fosse a mão de Deus sobre nós, o diabo já teria nos engolido vivo. Principalmente esse povinho da mensagem. Este povo revelado, o diabo odeia a revelação. Ele gosta que as pessoas leiam a Bíblia e ele dá uma interpretação, né? E fica batendo palma. Meu Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então nós descobrimos que Jó era um homem justo, e quando Deus testou, porque Satanás disse, claro, ele é um homem rico, tem tudo, não tem falta de nada. Quando ele chegou diante de Deus, com os filhos de Deus, ele disse, quando Deus disse para ele, perguntou, onde estavas? E ele disse, apenas andando para lá e para cá, para cima e para baixo na terra. E ele ainda anda por aí. Nós aprendemos e sabemos que é a verdade, que ele não é feio, não, igual o diabo pinta. Se ele fosse um espantalho, ele não enganava ninguém. Mas ele vem parecendo um anjo de luz. Ele usa um sapatinho de algodão, pisa macio, né? Meu Deus, misericórdia, Senhor, continue conosco. Não nos entregue nas mãos do inimigo. Disse, você considerou meu servo Jó? Ele é um homem perfeito. Não existe ninguém na terra como ele. Deus estava contente com aquilo. Ele simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Amém. Ele disse, não existe outro homem na terra como Jó. Vem. Ele é um homem perfeito. E aquilo foi antes que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado na cruz. Isso foi lá nos tempos, né, do Velho Testamento. Inclusive, o livro de Jó foi escrito primeiro que o livro de Gênesis. Muito bem, então não havia sangue, né, para fazer a propiciação. Porém, Jó era um homem perfeito. Amém. Ele disse, ele é um homem perfeito, ele é justo, ele é correto, não existe ninguém como ele. Deus dizendo isso para Satanás. Satanás disse, claro, veja o que tu fizeste por ele. Veja o que você tem feito para ele. Ele tem de tudo, não falta nada. É um homem rico, ele tem família, ele tem fazenda, ele tem bois, tem ovelhas, ele tem saúde, ele tem muita sabedoria. Veja o que você tem feito por ele. Tu lhe deste tudo. Ele possui casa, ele possui filhos, ele possui gado, ele tem tudo o que ele deseja. Claro que qualquer um poderia te servir assim. Satanás arrasou-a. Ele arrasou a palavra. Estou entendendo? Claro que dessa maneira qualquer um podia ser crente, podia ser um cristão fiel. E disse, deixa-me tê-lo uma só vez, e farei com que ele te amaldiçoe em tua cara. Desafiou a Deus. Deus disse para Satanás, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Agora, esta era a confiança de Deus, que o seu profeta não falharia com ele. Amém. Será que Deus pode ter essa confiança em nós? Que nós não vamos falhar com ele de maneira nenhuma? E ele está confiando em você e em mim também, que nós não falharemos com ele. A igreja primitiva, aqueles santos que enfrentaram as arenas, não é isso? As fogueiras e tudo mais. Veja bem, eles não falharam com Deus. Eles morreram, porém morreram firmes na fé. Então Deus disse,
não tire a vida dele. E Satanás fez tudo, exceto tirar sua vida. Seus filhos foram mortos, seu gado foi morto, toda a sua fortuna se perdeu, ele perdeu sua saúde e tudo mais, exceto sua esposa. E assentado ali fora, raspando suas feridas. E sua esposa chegou até a porta, Satanás entrou nela e ela disse, chegou ali para fora e disse, porque você não amaldiçoa a Deus e morre? Disse, você parece tão miserável. Porém, Jó respondeu, tu falas como uma mulher louca. Vem? Agora, ele não disse que ela era louca, disse que ela falava como uma. Vem? E disse, você fala como uma mulher louca. O Senhor Deus e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, vim ao mundo nu e disse, nu retornarei. Mas bendito seja o nome do Senhor de qualquer modo. Ele não tinha nada, eu não tinha nada quando cheguei aqui, e eu partirei sem nada, mas bendito continua sendo o nome do Senhor. O profeta diz, ó, que coisa! O tempo terminou, né? Você sabe, Deus apenas deixa Satanás nos tentar por um certo tempo. E então ele se cansa disso, vê você? É simplesmente resistir o diabo e ele vai cansar, ele vai fugir, ele vai te abandonar. A Bíblia diz que é para nós resistir ao diabo e sujeitar a Deus. E o profeta está dizendo isso aqui para nós. Então ele se cansa, vê você? Então ele viu que ele não podia. Satanás teve que deixá-lo então. Mas Bildade e todos eles ficaram ali e diziam, ora, você foi um pecador secreto. Mas Jó permaneceu com aquilo. Eu não sou um pecador. Vem? Jó, você não deseja confessar isto? É porque você é um pecador secreto. Você está fazendo isto em segredo. E Deus está te punindo por isto, Jó. É por essa razão que as coisas estão acontecendo assim com você, da forma que estão. Mas ele disse, não, Senhor, eu não sou um pecador. Porque ele estava firme na justiça de Deus, naquele holocausto. Ele o havia oferecido, e aquilo era tudo que ele tinha para oferecer. Aquilo era tudo que Deus requeria. Você percebeu? Depois do Espírito de Deus ter vindo sobre o profeta, e tudo ficado bem, vê você? Deus restituiu tudo para Jó. Deus restituiu, Deus devolveu tudo para Jó. Amém. Ele lhe deu de volta onde ele tinha 10.000 cabeças de gado, ele lhe deu 20.000. Onde ele tinha 40.000 ovelhas, ele lhe deu 80.000 ovelhas. Vem? E ele lhe devolveu tudo que ele possuía. Agora observe, ali diz, ele restaurou seus 7 filhos. A Bíblia diz assim, que Deus restaurou seus 7 filhos, hein? Ele deu a Jó seus 7 filhos. Não que ele tinha lhe dado outros 7 filhos, mas ele deu a Jó seus 7 filhos. O que foi isto? Sua casa,
e serás salvo tu e tua casa, porque ele era um homem íntegro, porque ele estava afirmado em tudo que Deus nos deu para sermos íntegros, ou melhor, lhe deu, foi oferecer aquele holocausto. Já vamos concluir. E ele sabia que aquilo era a palavra de Deus e não podia falhar. Então você já pensou onde aqueles filhos estavam? Eles haviam sido mortos. A tempestade lhes havia matado. Você já pensou onde aqueles filhos estavam? Eles estavam no céu, esperando por ele, esperando pela chegada do Pai, esperando pela chegada de Jó. Amém. Vem? Ele está com eles hoje, disse o profeta. Ele está com eles hoje. Jó está com seus filhos hoje. E Deus salvou os filhos de Jó. Eles estavam no céu esperando por ele. Vem? Agora, se Jó agiu em cima da própria coisa que Deus lhe disse para fazer, a única coisa era ser justo. Era oferecer um holocausto. Aquilo era justiça. E ele salvou a Jó e sua casa. E então o que é justo diante de Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. Amém. Na mensagem, o sinal, o profeta disse, olha, se o sinal serviu para você, aplique também para os seus filhos, aplique-o também para a sua família. Amém. Então, amados, então, se estou crendo por minha casa, se você está crendo por sua casa, crendo e confiamos em Deus quanto àquilo, Deus imputa a nossa própria fé. Amém. Deus imputa, Deus reconhece, Ele abona a nossa fé. Como Ele fez com Abraão, ou Jó, ou qualquer um deles por justiça. Vê você? Então nos é concedido por justiça. E é assim que tu e a tua casa serão salvos. Amém. Vamos orar um pouquinho? Vamos dobrar nossos joelhos na presença do Senhor. Vamos fazer como o profeta tem nos ensinado. Se você está endividado e precisa de arranjar um dinheiro emprestado e vai pedir esse dinheiro a alguém, ainda que seja no banco, você vai chegar lá humilde, falar com o gerente humilde, né? Ô, senhor fulano de tal, eu estou precisando de uma grana, né? Se você vai pedir para um amigo, né? Você vai chamar aquele amigo à parte, vai contar para o amigo a história, e você vai mostrar para o amigo que você tem um dinheiro para receber com tantos meses e vai devolver aquilo. O profeta disse, se aquele amigo é um bom amigo, se ele não tiver condições, ele vai atrás de alguém que tenha e pega o dinheiro para emprestar para você. Você quer um amigo melhor que o nosso Deus? Vamos orar.